O filtro do mal. Vamos ver. Ó, eu tô do mal agora. Aê! Tem tempo que eu não falo, que eu não faço live, viu? Olá! Olá, E aí, Gisele? tudo bem? Tudo bem? A gente ajusta tudo aqui, arruma tudo, Olha, e aí na hora. dá pra botar vários filtros aí, viu? É, né? Ó, Eu vi aí o filtro do mal. Não combinou, não, com você não. combinou comigo, não. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, esse aí é melhorzinho, mais tranquilo. Parece que tá no carro. É, Esse é o filtro de. esse aqui. Toque. Ah, Tá vendo os filtros aí? ó, Ah, muito estudo aí. cheio das novidades agora, ó. Ih, cadê eu? Ixi, sumiu. Sumi. É. Mudou Ixi, algumas coisas, né? Tem que mudar é, todo ano, né? Senão. tem que dar uma mudada. Vamos sem filtro aí. A gente fez maquiagem para isso. Ah, legal. Então vamos sem filtro mesmo, que nós somos bonitos. Bom, a gente é bonito. Vamos sem filtro. Mesmo que se fosse feio. Gisele, para quem não te conhece, se apresente aí, por favor. Diga o que você faz. Bora. Eu sou Gisele, tenho a página, né, no Instagram, Gisele Santi, underline cozinha low carb. Eu faço receitas, né? Tenho um estilo de vida low carb, então eu faço receitas, né? E aí também coloco receitinhas e dicas de emagrecimentos, Hum, inclusive com low carb. isso. Boa noite, Psipolite. Boa noite. É, Ah, é a Paola, é aqui de Brasília. Oi, amiga. olha aí. É, Então, a Gisele tem altas receitas maravilhosas. Só fico com fome, mas fazer igual a Gisele é difícil. Mas eu fico com fome ali olhando, né? ah, você faz cada receita também, rapaz. E é almôndega, Aquela almôndega ficou boa, viu? almôndega de frango. Pô, é boa, boa. Eu entre lá Bem não. no meu canal no YouTube, lá, Jojo Low Carb, né? Quem não conhece, Isso, gente. Tem cada receita, cada dica. a gente faz, eu e a Midori, né? Midori me É, ajuda bastante. a Mi. E tem também vídeos, né? Falando sobre emagrecimento. Tem o WhatsApp, né? Também, um grupo no WhatsApp. Tem o grupo do WhatsApp, que eu sempre dou dicas todos os dias, boto meus vídeos, faço Isso, ações de atendimento. Então, isso mesmo. tem muita coisa lá no canal no WhatsApp também, né? É muito bom, gente. Eu tô lá no grupo do Whats, né, todo dia tem um recadinho, tem uma mensagem, né, tem dicas, E né, fala sobre nutrição, saúde. é bem legal. E não enche o saco, viu, gente? É só ele que posta. É só eu que posto. Normalmente eu posto de manhã, então para a pessoa não. É, Assim, tá tendo muita postagem aqui, né? não, Acaba é muito bom. Bom, bom, Mas eu gosto. vamos falar de você aqui, né? Vamos, bora. Temos 15 perguntas, né, para você hoje. Então vamos começar. Eita. A primeira pergunta é como você descobriu a dieta low carb e o que te atraiu para experimentá-la? Conte pra gente. Eu era obesa, né? E meu esposo também estava gordinho. E Uhum. eu vivia fazendo dieta, aí eu estava passando com uma nutricionista, né? A tradicional. E meu marido resolveu também emagrecer, que um amigo nosso chamou a atenção dele, né? Porque tinha
quase 40 anos e estava gordinho e pegou e falou, você tem que tomar juízo, onde você vai chegar, tá quase 40 anos e tá gordo desse jeito. A causa aí, o maior problema é a doença, né? Então, você tem que se cuidar, tal. Aí ele resolveu, né? Ele não era de academia, não fazia, comia de tudo, né? Muita besteira. E aí ele resolveu. Aí ele falou, Gisele, vamos, eu vou passar com um nutricionista. Eu falei, bora, vamos embora. E eu fiquei toda animada, né? Falei, eu tô fazendo. Hum, E eu passava com uma nutricionista do trabalho. Então não daria para ele passar. Aí ele falou, eu vou procurar outro. Graças a Deus ele caiu na mão do nutrólogo, que passou, né, um plano alimentar para ele. Até então eu fazia uma dieta diferente da dele, né, os dois. E também em questão de comida, eu pegava a marmitinha com a minha nutricionista, porque também ela faz, né, a marmitinha, sim. então ela fornecia. Então, almoço e janta a gente tinha. Eu tinha o meu plano, né, o que eu poderia comer e ele o dele. Só que com 6 meses que eu estava passando com ela, nós mudamos aqui para Brasília, né, que eu sou de São Paulo. E aí a Uhum. gente mudou para cá, e aí eu não conhecia ninguém, e eu não cozinhava, né? E eu falei assim, bom, eu vou ter que cozinhar para mim e para ele, vou ter que ir atrás. Eu não conheço ninguém para comprar, graças a Deus, né? Eu vou ter que ir para a cozinha, então eu vou ver como que eu faço, porque no plano alimentar dele não falava que era low carb. Ah, Falava assim, não comer arroz, nem arroz integral, não comer feijão, né? Eu falei, como assim, né? Como que eu vou fazer? No meu plano alimentar, eu podia comer arroz integral, né? Eu falei, como eu vou fazer? Aí eu joguei, né, no Google, como fazer marmitinha sem arroz. Aí apareceu a palavra low carb, ah, marmita low carb. desse jeito. Ah, foi desse jeito. Aí falou, o que que é low carb? Aí fui pesquisando, aí me deu a curiosidade. E eu olhei também o que ele podia comer e não, que nem frutas, né? As frutas que pode comer é coco, abacate. Eu falei, não podia abacaxi, não podia laranja. Eu falei assim, como assim não pode? Né? Não pode lá. Fruta é fruta. Não pode laranja, Todo, abacaxi, é fruta, né? todo brasileiro E aí começou. esse aí da laranja, que a laranja é saudável. Hum. Aí começou a surgir a ideia. Aí depois aí eu gostei, porque eu gosto muito de comer carne, né? O que me deu Ah, assim a vontade é que pode comer carne, sendo que até lá no meu plano alimentar não podia. Carne era uma vez por semana, tinha que ser mais frango e peixe. hum, E assim, hum, eu não me sentia saciada, assim, eu ficava com muita hum. fome. E depois eu fui descobrindo que era por causa disso, né? E aí o que me interessou foi isso, que podia comer queijo amarelo, né? Um queijo, eu sempre gostei, nunca gostei do queijo branco, sempre achei sem graça, tanto que eu temperava já, colocava azeite para eu comer, azeite, orégano. Então, quando falou pode queijo, eu me assustei no momento, né? É, Mas aí eu fui pesquisando, estudando, eu amei, low carb, amei, porque ah, você come pouco, bem e gostoso. muito gostoso. Muito, muito. Eu sou suspeito aí que eu atendo nessa área há muitos anos, então, para mim é a melhor. É, Aquele queijo bem amarelinho. hum, curado, gente. Eu estava muitos anos longe, meu pai era diabético, ele é falecido, mas eu lembro, ele comia, né, às vezes, de vez em quando, com aquele medo, né, comprava, e nós dois ficava assim, sabe? Ai, meu Deus, que delícia. Aí quando eu soube que podia comer, eu falei, ai, graças a Deus, isso é vida. É, é engraçado, né? O diabético tem medo de comer queijo, mas não tem medo de comer pão, né? Porque Integral, porque pode. pode. Feijão, né? É só tirar o miolo do pão. Oh, eu ficava braba com isso, tirar o miolo. Minha mãe fazia Miolo do pão. até esculturas, sabe? Eu dava o miolo para ela com uma dor do coração, porque o miolo é mais gostosinho, né? É, Aí dava para ela, e aí aquela casca, e não adianta. não adianta, não faz diferença o miolo da casca.
E eu, quando eu comecei a fazer, né, a dieta, eu gostava muito de lanche do McDonald's. Aí eu comecei a comer lanche do Subway, os lanches integrais. Eu odiava o pão, porque o pão é seco, é duro, né? Hum, Falei, mas é o que tem para hoje, quero comer lanche, tem que ser esse integral que pode. que é saudável. É, mas hoje a coisa é diferente, graças a Deus. Graças a Deus. E quais foram as principais mudanças que você notou no seu corpo e na sua saúde depois que você começou a low carb? Uma diferença bem grande, porque que nem eu estava passando com a nutricionista, né? Antes de mudar para cá, 6 meses, eu mudei para cá em fevereiro. Então, quando foi em dezembro, parei de ser atendida por ela, mas eu continuava no grupo, né, do Whats, né? Que tinha um grupo, né, que ela atendia. Entendi. E aí eu comecei a ver a diferença no peso, porque eu fazendo uma dieta normal né, de emagrecimento, eu não subia de peso, mas ficava mais estabilizado e perdia pouco peso, né? Gramas, né? 200 gramas, 300 gramas por mês, que às vezes não estava nem perdendo, né? Uhum. 1 quilo, meio quilo, que nem esses 6 meses que eu fiquei com ela, eu eliminei 10 quilos. Mas quando eu comecei a fazer a low carb, era 1 quilo, 800 gramas. E assim, quando eu via o meu marido fazendo, né, o Rodrigo, ele perdia 5 quilos, né, eliminava 5 quilos, apesar de homem ser mais fácil, né, É. mas o dele era mais. E eu falava, eu fiquei só no 800 gramas, eu só tô aqui estabilizada, o que tá acontecendo? Aham. E ele lá, né? Aí eu pensava, não, ele é homem, né? Ele queima mais, né? Tal, mas depois eu fui ver, é a low carb, né? Tirando alguns alimentos que inflamam, né? Engorda. Sim. E também no corpo, né? Que o peso, que nem quando eu comecei, eu me preocupei mais eliminar peso por causa de doença, né? Que eu sabia do diabetes, meu pai, né? É falecido, minha mãe, então eu sempre tive, que nem eu falo, o que me salvou Hum. era o medo de ter diabetes, porque eu sempre procurava um meio de emagrecer. Sempre estava indo atrás de um Uhum. nutricionista, né? Uhum. E aí, descobrindo a low carb, aí o peso vai indo embora, aí você vai fazendo os exames, né, de sangue comuns, né? Você vê ali a diferença. Uhum. E até outros problemas, como eu sempre tive problema de anemia. Sempre falava que eu, desde criança, eu tinha anemia. Ah, E fazendo a low carb, né? Comendo mais proteína, tendo mais vitamina B12, ferro, eu descobri o traço, né, de talassemia, que é uma condição, uma das classificações da anemia, que quer dizer que eu não tenho anemia, mas é só um defeitinho no sangue que parece que eu tenho anemia, mas não tem. Jamais eu acho que eu ia descobrir, porque eu comia tanta coisa, uhum. né? A minha alimentação era. Então, o meu ferro, não tinha como verificar isso, mas tendo uma alimentação low carb, aí deu para ver bastante diferença na saúde, né? E o que estava faltando, né? Que nem a talassemia, né? Que é um traço de talassemia. Uhum. Mas é tudo, até hoje, né? Low carb é vida. Temos aí É vida. uma pessoa que está assistindo aqui, a Tati Duarte. Ela disse que foi pré-diabética, a médica tinha proibido ela de comer queijo amarelo por causa do colesterol altíssimo. Aí ela começou a fazer low carb, começou a consumir queijos amarelos e em um mês parou de usar medicação, né? Famosa medicação para pré-diabéticos, né? É, gente, tem remissão, né, Nutri? E isso, eu também já fui pré-diabético, né? É, também cheguei a usar remédio e Aí, gente, o nutricionista, nutricionista. E é é, salva-vidas mesmo, né? Literalmente. salva. Porque a gente não sabe, né, Nutri, que era baseado, né, naquela pirâmide alimentar, lá dos anos 90, né, que se baseia em Sim, sim. carboidrato. Tem um vídeo bem legal que eu vi esse ano,
um desenho, né? Que fala que, nossa, o povo tá morrendo, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Aí eles pegam assim e no desenho eles giram a pirâmide de ponta cabeça, assim. E aí o É, povo para de morrer. Então, sim, é quando a pessoa fala, o que que é low carb? Eu não sei, eu tô em dúvida. Eu falo assim, ó, eu pego a folha e viro. Falo, ó, faz isso. A sua alimentação tá assim, né? Olha no seu armário, olha na sua geladeira, tá assim. A sua vida tá assim, a sua alimentação na rua tá assim, dos seus filhos. Faz assim, vira. E a nossa alimentação, que nem eu tô com 45 anos, né? A minha alimentação foi low carb, não foi essa pirâmide, não. Aí lá na adolescência que começou a bagunça, né? tá. Mas hoje é É, que quem olha você e seu marido nem imagina que você já foi quem do peso. conhece, quem conhece a gente agora fala, nem imagina, né? Não. Mas quem conhece a gente sabe, eu era magra, até os meus 27 anos eu fui magra, né? Quer dizer, tinha um peso saudável, ele também. Aí depois que casamos, né? Aí começamos a engordar. Não tem nada a ver, Todo gente. mundo, todo mundo fala isso. Ah, é porque eu casei. É, Ah, é porque eu tive filho. Mas não é assim não, gente. É a boca mesmo, é o que a gente come. é. E além da. A gente com 9 meses, você vê a diferença. A gente com 9 meses de casado, você já vê a diferença. Eu engordei 10 quilos com 9 meses de casado. Aí eu falei, tá vendo? Casar engorda. Porque eu parei de fazer atividade, tô comendo mais. É, Ai, alimentação, né? Alimentação. é, E alimentação, né? além da perda de peso, você teve alguma melhora na sua saúde, no geral? Alguma coisa aconteceu? Teve para dormir, Hum, dormia melhor, dormir melhor. né? Durmo melhor, né? A questão de saúde eu tinha uma gordura no meio das pernas, assim, que rasgava as calças, Sei como é que. né? Eu não podia vestir um vestido, e para mulherada é pior ainda que a gente tem que pôr vestido. Aí tá, aquela coisa. Eu tinha muita dor de cabeça, eu achava que era até enxaqueca, mas eu tenho uma amiga que tem. E aí eu fui pesquisar e falei, não, não é enxaqueca. Aí, para ter ideia, eu não sou muito de remédio, saber de remédio, mas assim, para dor de cabeça eu tomava, né, Neosaldina, uma cartela de Neosaldina por semana, Hum, aquela que vem 4. Eu tomava 4, né? ah, Por semana. nossa. Uma dor de cabeça. Então, parei de ter dor de cabeça. Você sabe Fora que outras coisas, né? Pum, soltava uns pum, há dor de barriga, indo no banheiro toda hora. os gases, né? E Nossa, como eu soltava pum, como eu peidava, gente. Senti, coitado do senti, marido, coitado, Rodrigo, o marido fala, coitado. pô, carb, e você todo Rapaz, um aí, né? suava demais, eu tenho hiperidrose também, né? Que é aqui transpira demais. O meu é crânio facial, isso quer dizer que é cabeça e pescoço. É o rosto, né, que sua mais, né? Transpira mais. Se eu tô nervosa ou praticar algum exercício, algum estresse, eu transpiro. Aí gordinha, aí que transpirava mesmo. Tanto que eu fui atrás, né? Que tem a cirurgia. Hum, Só que pro meu caso não é bom, porque é crânio facial, não tem muito efeito, mas eu fui atrás, né? Tava gordinha, aí o médico falou, é tal, estaria para fazer, explicou tudo, mas ele falou assim, mas era bom você emagrecer, né? Eu falei, como assim? Tá me chamando de gorda? E realmente, hoje quase, ó, agora eu tô morrendo de nervoso e praticamente eu não tô transpirando. se você for ver, tem uma relação direta mesmo, né? Entre o peso eu não sou, né? Não sou médico, então não sei explicar direito qual é a relação, mas tem uma relação mesmo de peso e hiperidrose, né? Como você disse, né? Tem, Ele com certeza. tem. Dificulta. E outra coisa, essa dor de cabeça provavelmente era trigo, né? Que trigo causa dor de cabeça. Trigo e o glutamato monossódico. Ah, Adorava o miojo, um lanche, uma batata frita. sim. A minha alimentação praticamente era essa. Eu não gostava de cozinhar, não gostava de ir para a cozinha, tinha horror de sujar fogão.
Eu não sabia também, não sabia. E é pro E para mim miojo, né? era prático, né? Era prático comprar. Porque E hoje é tão prático. o que que a gente aprendeu? Que carboidrato dá energia, então você pode comer miojo, né? Nossa, eu achava um absurdo. A pessoa, eu não compro miojo. Falei, como assim? Você não é de Deus. E aí eu fazia miojo. Era miojo com feijão. Adorava. Ah, é? Carboidrato com carboidrato. Aí depois, não, e depois apareceu aquele Cup Noodles. Esses dias mesmo eu vi no mercado que tem um tipo um food truck de Cup Noodles, vários sabores, aí você incrementa. Sabia não. Eu falei, gente, tem ali no, aqui em Águas Claras ali no mercado. Eu falei, que absurdo, gente. Graças a Deus eu encontrei meu caminho, senão eu já estava aqui na fila. A low carb é boa, né? É, E muito, gente. e o que você diria para alguém que está interessada em começar a dieta low carb, mas está inseguro? O que que você falaria para ela? Falaria, gente, a gente foi enganado, tá? O que eu falo, a gente foi enganado antes, mudaram a nossa alimentação, então, assim, não tenha medo. Se você está com um especialista que nem o Nutri, confia nele, que esse é o caminho, tá? Se você está desconfiando, vai lá, estuda, pesquisa, você vai ver que as coisas começam a fazer sentido. É só E abra a mente. Abra a mente, fala assim, é nessa que eu vou, e vai confiando, e vai estudando, que você vai descobrindo as coisas, e você fala, E aí você vai vendo também no seu corpo, né? No seu organismo, né? A reação. Você vai se sentir mais saciado, não vai ter fome, né? Não vai ter tremedeira, não vai ficar irritado, você vai ficar de bom humor. Gente, a gente parece ficar vendo borboleta, né, Nutri? não Fala, Gisele, como você é feliz? tem. Falei, gente, é porque tá tudo funcionado. Um corpo bem nutrido, comendo coisa gostosa, do seu direito, você fica bem. Tudo Ah, e funciona. daria para fazer várias lives só de relação intestino-cérebro, né? Que tá Nossa, na moda isso aí, né? Tem muito médico falando, porque o intestino sim. influencia muito, muito mesmo nosso cérebro, nosso Sim. corpo, né? Então, E quando eu falava assim, até a nutricionista falava assim, você tem que cuidar da sua flora, do seu intestino, aí você parece papo assim do outro mundo, né? hum, Mas assim, gente, flora é o que você come, é o intestino, como você come, sua digestão, né? Eu costumo falar assim, bem, porque realmente, quando fala, é a flora, o intestino, aí você fala assim, porque você só pensa no intestino quando você vai fazer o número 2, né? é, Mas ele é bem importante, né? Ele retém os nutrientes e conversa, tudo que você está digerindo vai. E então é muito importante. hum, Por isso que os bariátricos sofrem também, né? é porque eles cortam uma parte do corpo, que é Mexe na muito importante, uma das funções. uma parte muito importante, inclusive, né? E aí quem é bariatrizado tem muita dificuldade de absorver nutrientes, né? Todos, quase, todos os nutrientes. A gente não dá valor, a gente pensa que o intestino é só para fazer totô. Não é, não, gente. O intestino, inclusive as células de defesa, 80% das células de defesa vêm do intestino. O intestino É, é muito importante para a imunidade também, né? sim, Mas é muito. você teve alguma dificuldade na low carb no começo? Como é que foi? Olha, a dificuldade tem, né? Não é, falar que foi Ah, fácil é mentira, né? Porque a gente tem os nossos costumes, os nossos hábitos, né? Que nem eu tinha costume de ficar comendo toda hora. Eu não sou muito do doce, mas eu sou do salgado. Eu gosto muito do pão. Então, assim, o que aconteceu foi o pão. Falei, meu Deus, café da manhã. Aí já comecei, né? Que você já pensa como você vai começar o dia, né? Eu falei, pão, como que vai ser o pão? aham. Eu fiquei muito assustada, mas eu falei assim, não, eu vou procurar também fazer meu pão. Aí eu vi que tinha pão low carb, eu falei, é nessa que eu vou. Ah, Eu vou fazer meu pãozinho low carb. você tem cada receita low carb aí. Quem não conhece Tem. aí
no Instagram, tem cada pão, pão carnívoro e não sei o quê. É, para todo jeito. A pessoa fala, ai, Gisele, mas eu não tenho farinha. Ai, a farinha é cara. Ai, não tem como. Ai, eu tenho alergia à farinha de amêndoas. Não tem jeito, gente. Não tem desculpa. Tem pão carnívoro, tem pão de farinha de coco, tem pão com farinha de coco com linhaça, tem pão de todo jeito, né? E, Então, não tem. Não tem, assim, por isso que eu falo, a low carb, ela é boa, não é que low carb, na verdade, é um nome, mas assim, esse estilo de vida você vai, e na verdade, a nossa base alimentar é a comida de verdade, né? Mas e faz parte, o pão, a gente logo pensa no pão, a maioria das mulheres pensa no bolo, no doce, né? principalmente Ah, mulheres, né? o meu era o pão. Ai, como começar o dia sem o pão, sem o cuscuz, sem a tapioca, porque eu estava vindo de uma nutrição tradicional, né? A Que no pão não pode, mas tapioca pode, né? tapioca é Tapioca não tem glúten. Mas foi interessante porque a nutricionista até me ajudou. Eu tive que passar por isso, que nem eu falo, gente, ai, como eu começo low carb? Ó, se você está aí no mundo da Carbolândia, começa a comer comida de verdade. Tira, né, o glúten, o açúcar, vai lá para o mundo fit, né, que é tapioca. Vai lá fazer sua tapioca, porque foi interessante, como não gostava de cozinhar, não sabia cozinhar, ir para a cozinha fazer a tapioca eu começar a me interessar a cozinhar, né? assim. Nossa, fazer tapioca, né? E aí, eu não sabia, né? Eu fazia tapioca, mas mais ou menos. Aí eu falei assim, vou aprender a fazer tapioca. Em vez de comer um lanche, né, do Burger King, aquele 3 por R$ 15, eu Sei. vou fazer minha tapioca. Com franguinho e tal. Aí, quando eu descobri a low carb, eu tirei a tapioca e fui fazer o pão low carb. Ah, é sempre uma descoberta, né? Eu também já Sim, tive a fase da tapioca, que a tapioca é saudável, bom não fazer tapioca, não sei o quê. Mas isso não adiantou nada, né? Eu era obeso também, não emagreci com a tapioca, né? a gente emagrece até um certo ponto, né? Tudo que faz emagrece, mas você não mantém. Eu não É, mantinha. E eu não ia manter. Hoje mesmo eu estava conversando com o Rodrigo. Se a gente não tivesse o interesse de ir atrás, de estudar e também ir para as receitas, né? Se aventurar nesse mundo, a gente teria segurado. pois é. Ia ser mais uma dieta, né? Eu acho muito legal fazer receita, sabe? Eu sempre gostei de cozinhar, né? E Midori também. Então, a gente só não gosta de lavar, né? Lavar a louça. Mas, Lavar, você se empolga lá. O segredo é fazendo lavando, para quando terminar ter pouquinho. então a gente até reveza ali no nosso canal. Tem vez que é a Midori que faz a receita, tem vez que sou eu, né? E É muito fofo gosta, vocês dois. Midori gosta de cozinhar também. Ó, eu já não gostava, né, Nutri? Hoje eu gosto. Hoje eu me perco na cozinha. Hoje eu gosto. E aí é cada vez mais um desafio, né? Assim, vem aprender que nem eu caí em carnívora, né? Vamos fazer carnívora e coisa gostosa, porque, né? E tem muita. A gente, eu gosto das receitas porque a gente precisa. Não é trocar 6 por meia dúzia. Hoje a Gisele sabe, né? Hoje eu não troco 6 por meia dúzia, mas no começo a gente tem que ter um substituto. Não adianta, né? Que nem eu gostava do pão, eu não ia me amarrar em outro pão, né? Mas eu precisei do pão. Hoje eu não preciso. Hoje às vezes é só café, ou é café com ovo, é um ovo mexido, tal. Não tem É, pão. Às vezes tem pão. Mas faz parte até para a família. Quem tem família, principalmente só eu e meu marido, não temos filhos, só uma gata. Mas para quem tem filhos, né? A família, você vai receber um parente na sua casa, você vai dar ah, café para ele sem açúcar e, e e ovo. ovo. Se ele está acostumado a comer pão, bolo, Oi, come um café ele vai com ovo falar, você é louca. Aí você faz um pãozinho. egg coffee. Eu adoro egg coffee. Adoro. É, Aí você tem um adoçante, um stevia para ele pôr, Nossa, ou até açúcar mesmo, né? legal. Mas Egg coffee. Quem não conhece, tem a receita aí no meu
YouTube também, né? Tem, é E, bom. e o Makoto tá falando aqui, que é meu cunhado, o irmão da Midori, tá falando Oi, oi, que irmão. ele ouviu falar que o intestino é o segundo cérebro, né? O meu último, Quando a gente ouve isso, fala, como assim? Não, é meu último vídeo que saiu, que tá no ar aí no YouTube, fala no muito YouTube. do cérebro e alimentação, a diferença que faz a alimentação low carb para o cérebro, tá? Quem quiser ver Sim, aí, Jojo Low Carb, até de cura, até tratamento de doenças, né? E tem também até o Alzheimer, né? Que é o Alzheimer, diabetes 3. o mal de Parkinson, né? A depressão, tudo tem uma origem, essas Tudo coisas. tem. É A gente pensa que não, parece papo de doido, mas tudo começa pela alimentação. doido, mas Você sabendo o que comer, tudo está se resolvendo, se resolve. tem estudos científicos, né? Nesse vídeo aí, assim, Sim. tá muito chato o vídeo, eu botei só 3 estudos científicos lá falando, mostrando que a cetogênica faz bem para o cérebro, não sei o quê. Mas Gente, o vídeo é maravilhoso, viu? tem muito mais, tem muito mais estudo científico do que esses 3 que eu botei. Tem demais, assim, se você entrar na internet e botar PubMed, né? Botar PubMed lá e botar dieta cetogênica e cérebro, né? E mudança de humor, e Alzheimer, mal de Parkinson, depressão, tudo isso ela faz bem, né? Sim, até o TDA, autismo. Autismo. Tem gente que não acredita na história do autismo, sabia? Que a cetogênica faz bem também. Acredito. O médico fala que low carb faz mal, mesmo ali estando você ali de frente, sem tomar nada. 40 quilos e louco faz mal, né? É, E você mesmo ali você mostrando tudo bonitinho. Aí até para cardiologista, só ver, até o exame da carótida, né, eu fiz para mostrar, falei, ó, tá tudo limpinho, a pessoa né? Ah, por que será? Aí o médico fica pensando, nossa, que sorte que a pessoa tem, né? Comendo low carb. Tá tudo certo. é rica, é rico, é rica. É. Ah, Aí eu falo, se fosse assim, muita gente aí não estaria gordinho, não, problemas de saúde. e ainda vou fazer sobre o LDL. Ainda vou fazer um vídeo Hum, no YouTube rapaz, do faz. mito do LDL. O Mas colesterol alto. colesterol alto, isso aí dá um vídeo bom, viu? Os médicos só olhando o número, né, Nutri? Olhando ali, ó, É, colesterol alto, não quer nem saber dos outros. não é um número, né? Não é uma folha, né? É uma pessoa, né? É, E você acha que a dieta low carb ela pode ser sustentável para a vida toda? O que você acha? com certeza, sem dúvida alguma, já estou há 7 anos Hum, e não saio, não. que legal. A gente está há 7 anos nessa Tem vida, tempo. tem tempo. Foi, graças a Deus. Tem bastante. Tem, porque assim, você consegue manter, porque comida, que nem a base alimentar é comida, comer, é mais o almoço e o jantar, né? E depois a gente aprende. No começo, que nem eu falei, café da manhã para mim mesmo eu acordava com uma fome de leão. Em jejum, para fazer exame em jejum, para mim era uma tortura. Eu já ia com o lanchinho, porque eu ficava muito brava, eu sentia tontura, parecia que ia morrer. Me sentia que já tinha perdido todos os nutrientes do corpo. No Só começo. por ficar 7 horas, só por ficar 7 horas ou 8 horas sem comer. E então, para mim era mais importante, mas com o tempo você começa a perceber que o mais importante é almoço e jantar, né? Uhum. E é comida, comida de verdade, é comer proteína animal, legumes, vegetais, e isso você encontra em qualquer lugar. Você está na casa de um amigo, está numa casa de uma tia, né? Que eu E adoro, na casa das tias, tem.
Na rua, você vai no restaurante, tem. Você vai no restaurante que é à la carte, você pede um prato, tem. Então, assim, é fácil. Você vai. O difícil é assim, bolo, pão, né? O difícil, Mas mesmo assim tem difícil é ir numa opções. padaria, é difícil. Eu falo que nem hoje eu vou numa padaria, eu falo, gente, eu sou uma viciada em pão. Padaria para mim é um crime. Mas dá para você ir na hamburgueria, por exemplo, e tirar o pão, comer só o hambúrguer, né? Exato. Na Fazer pizzaria, comer, né, mais o recheio do que isso. mais a cobertura, né, do que a massa. E não precisa ficar falando, ó, gente, eu faço low carb, hein? Eu vou comer aqui o meu lanche, ó, vê que o meu lanche tá sem pão. Ó, veja que minha pizza tá sem massa. Não, Não precisa. quietinha, né? Quietinho. Come quietinha, gente, que ninguém repara. Só repara quando você fala. Então, Tem uma pessoa aqui falando, a Miligon, tá falando que o maior desafio dela é o pão. Se você tem alguma receita para indicar, o que mais tem, menino, manda a o que Gisele. mais tem é pão, que nem eu falo, eu sou a louca do pão. Então, eu quis me especializar mais em pão. É especial. Doce também, bolo, mas assim, eu puxo mais pra sardinha pro meu lado, né? O pão. Eu faço até pão com fermentação. O que que é com fermentação? É com levain. Levain é um fermento natural, para se ter ideia. Dá para fazer até com aqueles fermentos que você compra no supermercado, mas fica com cheiro, gosto e textura de pão. E é até mais gostoso, porque tem sabor. Porque mesmo, a diferença é que alguns pães, que nem pão francês, tem receita também low carb, mas não é tipo francês, porque não fica aquele pão francês, né, o pão de sal, que tem aquela casquinha bem crocante, fininha, aquele miolo. Chega perto, né? Mas eu particularmente acho bem gostoso. Agora, outros pães, pão rústico, pão bagel, pão baguete, outros pães, é, brioche, até pão delícia, gente. É um pãozinho pequenininho, parece um pão de queijo, que é da Bahia, lá no Nordeste. Tem. Então, tem. Lá na minha parte tem um monte de pão, eu vou postar mais pães. Bem, muita coisa aí. E qual é o alimento que você mais gosta de comer na low carb? Tem alguma Carne, carne, né? Eu acho que se carne, eu fosse falar, eu tinha que falar carne, né? Porque tem muitos dias que eu só. carne. Não Eu tem, tinha né? medo, né? Eu tinha medo. Eu sempre gostei de carne, principalmente carne de porco. Sempre achei saborosa, né? A carne. Carne de frango eu como, Gostoso, muito mas eu gostoso. sempre gostei até da sobrecoxa, né? Sobrecoxa, coxinha. Peito de frango eu nunca fui chegada, assim, sabe? Pegar um peito de frango, porque, né? Na dieta de emagrecimento, de fome, que tem que ser peito de frango grelhado. Nossa, Aquele negócio seco. é seco e não tem muito gosto, né? Hum, Agora a carne, gente, sempre gostei. Aí tinha medo, né? Ai, porque apodrece, ai que dá câncer. Nossa, Ai, não pode. eu cabeça. Então a gente tem medo, eu tinha medo, Sim, não, né? mas tem história Comia, da. comia com aquele freio, né? É cada história que a gente vê da carne. Cada coisa, até hoje eu ouço. Quem é da carnívoro, então, é uma batalha todo dia, né? Para convencer É, a pessoa. nossa, às vezes eu até cutuco a pessoa, eu falo, eu fiz carnívoro, nossa, eu fiquei comendo carne. Fiz jejum, hein? De 5 dias. A pessoa quase morre. Como é que você faz jejum de 5 dias, depois só come carne? Só carne, é. Eu agora mesmo estou mais em carnívora. Gente, que delícia. É gostoso. Depois, com Tá. receitas, então, fica mais gostoso ainda, né? Não é, Nutri? E no começo você tinha tentações, Aí, assim, do pão, de alguma coisa assim? O que você fez? Você fez a sua... O eu sentia, que você eu fez? sentia falta do feijão. Eu era mais do feijão. Hum, Do arroz até que sim, mas foi fácil. Né? Eu substituí por legumes. E o feijão?
Falei, agora, como que eu vou ficar sem um bichinho? Mas aí eu falei, não. E também eu comia feijão achando que tinha ferro, porque eu tinha anemia, né? O feijão é bom para quem tem anemia. É, E como assim? Aí é que eu vou ficar tanto anêmica? é, Mas aí eu, é tanto, não, nem senti falta. É tanta coisa para comer que. é, e na nutrição tem tanta mentira assim que dá para fazer vídeos eternamente, eu acho, né? Não, e os grãos, né? É tão mágico que nem o grão de bico. Nossa, se você Ah, for ver o grão de bico, come grão de bico, porque ele é o grão, não, né? O bicho o bichinho é até ruim de cozinhar. Eu, eu comprava o de caixinha, né? Aquele que já vem pronto. Um dia eu comprei ele seco para cozinhar, falei, vou cozinhar ele. Rapaz, a soja também, que inferno cozinhar soja. Não, carne, gente, carne. carne faz bem, Ou lá na panelinha de pressão, parou com isso. carne faz bem. Por isso que eu falo, eu não gostava de cozinhar, hoje eu gosto mais porque a comida de verdade é mais fácil, é mais rápido. Não precisa de muita firula, não. Rápido, é muito rápido, porque assim, eu acho que quem faz low carb há muito tempo tende a ficar mais na carnívoro, né? Fazer é só a carne. Por exemplo, tem muitos dias que eu só faço a carne. E é tão rápido fazer carne com a airfryer hoje em dia, né? Você bota na airfryer aí, sei lá, ou bota na panela mesmo. É, bota na panela, até no micro-ondas, bora, Muito né? rápido. Carne moída, Ovo, gente. Carne moída, ovo, frango, você faz, o franguinho também. carne Eu não sou muito chegada a frango, mas uma sobrecoxa eu gosto. sobrecoxa é bom. É bom. Então, E nesse seu processo de emagrecimento, você emagreceu mais ou menos quantos quilos aí? Você lembra? lembro. Hum, 30 quilos, Nutri. Nossa. Outra, 30 quilos. outra Só pessoa. ficou, outra pessoa. E assim, sem sofrer. Não sofria. Sofri no começo pensando, né? Eu sofria mais de pensamento, assim, né? Ah, eu vou ficar sem o arroz, ficar sem o açúcar, né? No café. Porque o Rodrigo, quando descobriu que tinha que tirar o açúcar do café, isso é uma coisa assim que eu falo, não é só na low carb, né? Qualquer nutricionista, se você for no tradicional, você mesmo falava, né? Ó, tira o açúcar. Sim. É a única coisa. Agora, glúten, integral, essas coisas, tem que o pessoal aí estudar mais. Mas o açúcar, né? Tira o açúcar. E eu tomava café com leite, açúcar, então era difícil, aquele gosto amargo, né? Mas eu demorei uns 3 meses, mas fui. Nem usava adoçante. Eu não quis usar adoçante, algo, não. Eu falei, eu vou ter que aprender. Tem muita gente aí que consegue, eu vou conseguir também. O Rodrigo conseguiu, eu vou demorar, mas eu vou chegar. Eu demorei uns 3 meses, mas eu tirei. Não tomo, hoje eu tomo sem açúcar. E uma curiosidade, quando eu tomo com açúcar, eu tenho dor de barriga. Nossa. Pô, se eu tomo café com açúcar, eu acho que até o psicológico. É, é, É ruim, e aí já começa a brilhar e ter que correr pro banheiro. e esses 30 quilos você perdeu sem fazer exercício, só com a dieta? Eu fiquei um ano, né, sem fazer exercício. Assim, nesse um ano, foram 18, 20 quilos sem exercício. Aí, com um ano, que eu aí comecei a fazer exercício em casa. Por quê? Eu fazia karatê, né? Eu, por muitos anos, até casar e engordar, eu fazia karatê. Então, eu não me encaixava em academia, sabe? Musculação. Eu fiz, porque assim, o que tinha na cabeça é, para emagrecer, você tem que ir para academia, né? Você tem que ter aquele, se matar na academia e comer pouco. Então, eu sempre fui atrás de academia e das academias, assim, as coisas que estavam na moda, que nem hoje em dia é CrossFit, né? Eu falei, ai, graças a Deus que eu saí das coisas, senão eu ia estar lá na CrossFit também, pulando que nem uma doida lá, subindo as coisas lá. Zumba, essas coisas, né? Sim.
Então, aí eu falei, não, eu sabia que tinha que ter o exercício físico para manutenção, né? Dos hormônios, do corpo, porque você precisa ter uma estrutura, né? Os músculos, não é para emagrecer, é a manutenção do seu corpo. Hum, Falei, então vou fazer em casa, porque aí não vou ter desculpa, porque tá chovendo, que não tenho roupa, eu não gosto dessa academia, não tenho paciência de esperar o povo nos aparelhos, então em casa não tem desculpa, de calcinha e sutiã eu vou fazer. E aí eu fui, o Rodrigo tinha um professor, aí eu fui com ele e pedi um treino assim, não gosto de correr, não gosto de pular, quero fazer rápido. E aí ele fez um plano de fazer em casa, eu fazia exercício em casa, chamados exercícios HIIT uhum. e isométricos, né? Prancha, corrida no mesmo lugar, flexão de braço, coisinha rápida assim de 40 minutos. E aí foi o que ajudou. Entendi. É, ajuda mesmo, a musculação, né? Muito bom. Faz um ano agora, fez um ano agora que eu faço musculação. Aí aqui no meu prédio tem uma salinha com aparelhos de musculação. Eu tenho um professor agora, porque eu fiz besteira fazendo sozinha. Eu tenho um professor que acompanha, eu lesionei a perna, né? Teve a trombose, então aí eu falei, não, eu vou com o professor, porque a gente sempre acha que sabe mais, né? Mas não. Realmente aí eu tô com o professor, então eu faço musculação. Hoje eu faço musculação, 3 vezes por semana. Eu Musculação é saio de casa. fundamental, fundamental. Gente. Eu não gosto ainda. Eu falo que eu vou gostar, eu vou amar esse treino. Mas mesmo se eu não gostar, eu vou ter que fazer, porque é a vida, né? É Tem que fazer fundamental. exercício de força. É. E com relação a. Dizem que a low carb é muito cara, né? O que que você acha disso? Não é, gente. Lógico, se você quiser só depender de receitas e também não querer pesquisar, né, ir atrás, fica caro, né? Farinha de, Mas não é caro, gente. farinha de amêndoa, Hã? cara, né? Farinha de amêndoas, que nem, né, aqui em É, Brasília, a maioria fala, farinha de amêndoa é cara. Eu falei, mas onde você compra? Na Biomundo? Eu comprava na Biomundo, daí que eu não sabia nem cozinhar, sabe saber o que que é farinha de amêndoa. Eu comprava no começo, achava super caro, né? Ali o quilo é R$ 150, mais ou menos. E eu falei, não, deve ter uma opção. Aí, feira, né? A gente vai muito em feira. Aí eu procurando feira aqui. Aí tem o metrô aqui, né? Tem até uma estação feira, né? Falei, eu vou parar nessa feira aí, vamos ver o que que dá. Quando eu cheguei lá, falei, rapaz, aqui tem farinha, aqui tem castanha. E aí eu fui pesquisar, fui ver qual tipo de farinha, onde eu ia comprar. Então, assim, é a metade do preço. é. Então, é isso também. E você acha que essas receitas com farinha de amêndoa, elas atrapalham o emagrecimento? Engorda? Não, Hum, não. Lógico que nem trocar 6 por meia dúzia, também não dá certo. Eu tirei o pão, né? Aquele pão de forma. Agora eu vou fazer pão low carb e eu vou me matar nesse pão, porque esse pão não engorda, esse pão não tem farinha, esse pão não vai me inflamar. hum, E aí você come um pão inteiro. isso. Come todo E, dia, né? No café da manhã, à tarde. Aí vai te atrapalhar. Porque assim, no começo não, né? Porque tudo que você muda na sua alimentação emagrece, né, Nutri? Mas depois seu corpo vai se adaptar e não é isso. tá, Não é trocar 6 por meia dúzia. É você saber que você precisa comer comida. Gi, mas eu não gosto. Eu gosto de comer. Eu troco uma refeição por um pão. Eu também era assim. Eu trocava uma refeição por um lanche. Opa! Mas não. O corpo, o seu conhecimento não te deixa. Não te é, deixa. é o À corpo que noite pede. mesmo você pensa em comer um lanche, né, Nutri? Falar, não, é aquela carninha, aquele ovo cozido, olha para você, você olha para ele e fala, é você. Exatamente. Então, E com relação as pessoas chegaram a falar alguma coisa quando você emagreceu 30 quilos? Falaram bem, falaram mal? O que que falaram? no começo, principalmente a mulherada, né? A mulherada, o que que você tomou? Não tomei nada.
Eu estou fazendo uma dieta aí, chama low carb, porque a gente não sabe, né? É dieta low carb. Uhum. Mas como que é isso? Ah, eu como carne, eu como bacon. Nossa, isso faz mal, você tá louca, isso entope o coração. Ai, você fica sem comer, você não come arroz e feijão? Nossa, mas arroz e feijão é comida de brasileiro, você vai ficar fraca. A minha nutricionista mesmo, né, que estava passando, a gente virou amiga e fazia um ano que a gente não se via. A gente ainda conversava por WhatsApp, no grupo, tal. Eu ainda falava de low carb que eu estava fazendo, tal. Mas ela não tinha me visto pessoalmente. Eu já tinha eliminado 18 quilos, né, em um ano. E aí, quando ela me viu, que eu fui para minha cidade, fui para São Paulo, ela olhou e falou: Que loucura que você está fazendo? Eu falei: Não, estou fazendo low carb. Não, senta aqui. A gente marcou para se encontrar numa churrascaria. Eu faço sempre isso. Adoro churrascaria. Tô que- Aí ela falou assim: churrascaria. Ah, um dia a gente vai se encontrar, tomar café. Não. Eu falei: Vamos almoçar? Vamos numa churrascaria? Bora. Porque lá tem para todo mundo, né? A pessoa é vegetariana, é vegana, é low carb, é carnívora, a gente tá todo mundo ali. E aí ela falou assim: Não, senta aqui antes de a gente comer, vamos conversar. Que loucura você está fazendo? Aí eu comecei a falar: Não, eu estou fazendo isso, substituí isso, né? Tirei o pão, estou fazendo pão low carb, estou comendo, né, carne, eu estou comendo mais legumes, eu estou comendo vegetais, eu tirei o arroz, mas eu estou comendo abobrinha, e aí, o arroz de couve-flor. Aí ela: Entendi, tá tudo bem então. Mas estranha. Até hoje, né, o pessoal, quando a gente vai comer, né, as tias, principalmente: Você tá magrinha, você tá passando A fome, filha. gente, os mais idosos, né? Você tá passando fome, filha. Come arroz e feijão aqui, ó. Fiz um arroz fresquinho. Eu como. Falei: Pode pôr aqui, eu ponho, só para acalmar o coraçãozinho. Acalmou o coraçãozinho. E pronto. É, com relação, você me disse que você tem lipedema, né? Que é uma coisa que não se cura, certo? E Não. explicar o que é lipedema e como que a low carb ajudou você? É, a- Quando eu descobri o lipedema, eu já cuidava, né? Por quê? Lipedema é uma doença, né? É uma doença que a mulher nasce, geralmente é a mulher. Tem homens que têm, mas é raro, né? Pode ter. Mas quem tem mais é a mulher. A mulher, ela é uma doença genética, hereditária, né? Uhum. E então a gente porta essa doença e conforme o estilo de vida, desenvolve as gorduras, né, principalmente nos membros inferiores, como culote, coxa, panturrilha e tornozelo. E para desenvolver isso daí, tem as fases da mulher, né? Que é a puberdade, aí o anticoncepcional, que são as coisas também que tem os gatilhos para desenvolver essa gordura, aparecer as gorduras, né? E aí tem a gestação, tem a obesidade e a menopausa. No meu caso foi a obesidade. Quando estava obesa, eu desenvolvi as gorduras nas pernas, né? E no braço também. E na barriga, não se fala muito, mas é do umbigo para baixo, na barriga. Sabe essa pochetezinha, gente, que a gente treina aí e não vai? Pode ser lipedema. E o que trata o lipedema, né? O lipedema não tem cura, mas é alimentação. Para toda doença é alimentação, né? Inclusive para o lipedema. E exercício físico. Então, quando eu descobri que eu tinha lipedema, né? Sou portadora de lipedema e tinha desenvolvido a gordura, eu já estava tratando com low carb. Por quê? Low carb no já tira de cara os três alimentos que são inflamatórios. O que são inflamatórios? Que machucam o nosso corpo. Porque falavam para mim: seu corpo está inflamado. Né? Eu falava assim: Nossa, mas não tem pus, não está machucado. Gente, é um corpo gordinho, né? É um corpo assim com problemas, ele está inflamado. Então, aí quando eu descobri, aí já tirei o açúcar, que né, a gente faz low carb, não consome açúcar. Glúten, a gente não consome nada que tem glúten, farinha de trigo, principalmente. E o leite.
né? Aí tem o leite cru, tal, sei o que, mas é difícil, então não consome. A gente consome mais os derivados de leite e fermentados, que nem o queijo amarelo, o iogurte. Então esse, para mim, para algumas meninas faz, né? Tem inflamação, tem, mas para mim não, né? Mas assim, é os três alimentos que mais inflamam e prejudicam o lipedema, né? Faz que a gente fica mais inchada, a perna incha, fica com mais celulite. Então, eu falo que eu já tratava, né? E a low carb, e é assim, como eu fui obesa, a minha perna era maior, o meio das coxas aqui, que nem eu falei, rasgava as calças, era maior, o meu culote era maior. E com a low carb, né, emagrecendo em low carb, tirando os alimentos inflamatórios, principalmente cetogênica, carnívora melhor ainda, Uhum. reduziu. Não saiu a gordura, mas reduziu e quase tem uma remissão, né? Não avançou o estágio, porque o lipedema ele tem tipos e estágios, que nem a gente pode ter, a mulher só pode estar com, ela é portadora de lipedema, ela só desenvolveu no colote, não desenvolveu na coxa. Mas conforme o estilo de vida dela, o que ela está comendo e bebendo, ela desenvolve a gordura na coxa. Aí depois vai para a panturrilha, aí depois para o braço. É, Ou algumas só dá primeiro no braço, não dá nos membros inferiores. E aí a low carb trata isso, porque você tira já de cara os três alimentos que inflamam, né? que é açúcar, trigo e E leite. leite. No mundo do lipedema, nos nutricionistas tradicional, que a maioria, eles, que nem eu falo, eles falam mal da carne vermelha, que a carne, eles Ah, colocam aí a carne vermelha também como inflamatória. Aí eu até brigo com eles, eu falo, gente, será que não tem uma vírgula aí? Não, carnes embutidas? Por que carne vermelha? Eu já briguei com nutricionistas, já briguei com médicos aí, falando o que tem na carne vermelha que deixa a gente inflamada. Aí fala, aquela proteína, TMAO, tem mal. ai, Ah, você... TMAO, Ixi, mas não é. Tanto que os artigos que eles me mandam é vegano. E aí eu falei, gente, mas assim, a carne só faz mal se você comer mais que 500 gramas. Mais 500 gramas por semana, por mês, por que ela é inflamatória? Não tem resposta. não tem. Então, cuidado, eu falo assim, coitada das meninas, porque a maioria que tem lipedema, as mulheres, tão gordinha, tão obesa, né? Eu, graças a Deus, quando descobri que eu tinha lipedema, eu já estava no caminho, né? Então, para mim foi um pouco mais fácil. Mas para as meninas que começam, aí tem a dieta anti-inflamatória. Eles falam, a dieta anti-inflamatória é do Mediterrâneo. Do Mediterrâneo é cara. Azeite, salmão, né? Não pode ovo. Então, assim, cuidado. É muito perigoso, assim, essa parte aí do lipedema. Os nutricionistas falando sobre o que não deve comer. Não pode comer carne vermelha. Coloca a carne vermelha no mesmo patamar que o glúten. Não, gente, tá errado. É Olha aqui, pior. Ah, é pior. Aí as meninas, tem mulher do lipedema, por não ter ideia, que está se alimentando só de peixe. Peixe e alface. Eu falei, meu Deus, tô morrendo de fome. Porque isso não sustenta. Tá, a bichinha tá gordinha, tá lá precisando emagrecer, porque a obesidade, a gordura, né, corporal é um inimigo pro lipedema, né? Inflama, deixa você pior, tem consequências, e aí ela não consegue. Tá passando fome. Ela até consegue emagrecer por um certo tempo, que nem eu. E depois larga tudo, porque não sustenta. É de fome. hum, Vai comer carne, vai comer gordura. Ai, que bom. É mais gostoso. vai comer carne. Faz muito bem para a Vai comer saúde. carne, não tem nada de inflamar, né, Nutri? É. Não tem? Inclusive, esse negócio do Temal aí, o Dr. Souto já escreveu no blog dele. Ele tem um podcast do ano passado que chama Temal ou Tebom? É, E e até ele fez um post sobre lipedema. Quando ele fez, inclusive a Sari tem, né? Lipedema. Ela já fez a cirurgia, ela trata com
low carb, o estilo de vida dela é low carb. O Dr. Souto foi, né, é o nosso grande mestre Aham. em low carb. Quando ele postou sobre lipedema, eu falei, ai, eu fui ouvida, porque eu peço para todo mundo, gente, não, fala que não, a carne não faz mal, não faz. Vamos tirar isso da cabeça dos nutri, que é a mulherada que tem lipedema. E assim, é muita. A gente, que nem eu descobri e tal, se fala de 11 a 12%, mas agora é 19% das mulheres que têm não sabem. Na realidade, né, se você for ver, a cada 10 mulheres, 4 têm. Então, assim, tá, a gente é a maioria, porque também o lipedema é uma evolução da mulher. Então, assim, é a maioria que tem lipedema. E aí elas estão brigando aí, sofrendo, passando fome. Eu falei, não, gente, Como a carne vermelha, né? come carne vermelha, pode comer. Ai, não pode comer leite, aí não pode comer leite, não pode comer queijo, não pode comer manteiga. Eu falei, não, é uma coisa. Vai, né, vamos estudar, vamos ter conhecimento, porque assim, queijo pode, né, fermentado, porque quebra. A gente fala tecnicamente, né, quebra a caseína, quebra a lactose, a caseína que é uma proteína do leite, que é inflamatório, não é que nem a temal, né, da É, carne. A temal da carne não faz mal para ninguém, não. Aí eu pego no ponto. Você já viu alguém falar, eu tenho alergia à carne vermelha? Eu como, eu fico toda vermelha, fico sem respirar, ou dá uma dor no estômago. Existe, né? Pessoas que não é que é alergia, é que tem falta de enzima, né, Nutri? sim. É um defeito no enzima digestivo, Hum. mas falar que tem alergia, que nem alergia a camarão, pode ter, né? Aí, Que é o camarão, a ovo, a gema do ovo, e mas carne vermelha não tem, gente. Então, se não existe alergia, como que ela vai fazer mal pra gente? Como ela é inflamatória? É isso que eu fico questionando os nutricionistas e os médicos que põem isso. É carne vermelha. Tem um que até fez um livro sobre cetogênica e lipedema, mas fala para não comer carne. Aí eu também questionei. Por que não ter que comer só frango e peixe? Me fala. não tem. Se a carne vermelha não dá alergia, por que ela vai ser inflamatória? Porque vai fazer mal pro meu corpo. Uma coisa quase religiosa, não tem motivo, Não tem. Para com essa coisa, gente, com a carne vermelha, né? Mas né? para gente finalizar, eu queria que você falasse sobre uma receita, falasse uma receita que você gosta bastante para nossos Opa, espectadores. uma receita, quando me pergunta sobre a receita, eu fico em dúvida, porque tem duas. Uma é pão. É o pão, pão parmesão, que é feito com farinha de amêndoas e farinha de coco. Esse é um dos meus queridinhos. Ai, Gisele, mas a farinha de amêndoas é cara, a farinha de amêndoas é difícil de achar. Então, me pergunta depois, ou olha lá na minha página, tem o pão do chefe Miranda, que esse eu amo também, Uhum. que é o pão mais barato, que é feito com farinha de coco e farinha de linhaça. Mas eu tenho uma receita que é o pão de amêndoas, que é parmesão, que você coloca queijo parmesão ralado, ô pão gostoso, fica fofinho, com cara de pão de forma, Hum, e é o pãozinho que eu mais gosto. E tem o brownie, mas eu vou passar do pão. tá, é mais fácil. Você quer? Você quer a receitinha Pode dos falar, ingredientes? pode falar. Pode, depois eu vou colocar, tem na minha página também, e depois eu sempre faço, e aí eu faço também, vou repostar. Ele é chamado como pão de amêndoas, né? Pão parmesão. São 4 ovos. Na receita low carb, o ovo, o segredinho aí é usar um ovo de 55 gramas, tá? Geralmente as pessoas usam o ovo caipira. O ovo caipira é melhor? Gente, vamos saber se o ovo caipira é aquele ovo caipira mesmo, tá? Não vai comprar aquele ovo pequenininho vermelho lá no supermercado, que aquilo não é ovo caipira, não, tá? O ovo caipira ele é coloridinho, enfim. São 4 ovos, então se você for pesar sem a casca, 220 gramas. Então, em média, um ovo de 55 gramas. Hum, Uma xícara de farinha de amêndoas. A gente usa também hoje, eu antes achava, né? Qualquer xícara,
Mas na culinária low carb, você tem que pesar as coisas, porque tem receita que não precisa pesar, não precisa usar medidor padrão, que dá certo. Mas para algumas receitas, que nem um pão, você quer um pão com cara de pão, altura de pão, né? Tem que usar, pesar e usar medidor padrão. O que é medidor padrão? Que todo mundo usa, né? Os culinaristas, os chefes, mundialmente, né? Que geralmente é uma xícara de 240 ml. Então, se você não tem um medidor, se você tiver uma xícara aí, você pega ela, coloca água e se tiver um medidor que põe ml, vê quantos ml de água tem. Aí você pode usar ela. Então, é uma xícara de farinha de amêndoas, meia xícara de farinha de coco, Hum, uma xícara de queijo parmesão ralado, quatro hum, colheres de iogurte natural, integral, tá? Ai, desnatado. Não, gente. Vai com gordura. Que ele, né? Sacia, tem menos caseína e é iogurte. Aí, não quero fazer com iogurte. Você pode fazer com requeijão cremoso, com cream cheese ou até com creme de leite. 4 colheres de sopa, tá? Isso é tudo medidas padrão. Uma colher de sobremesa de manteiga derretida, tá? Não pode pegar lá a colher e pá. Não, derrete ela, porque você vai fazer uma mistura. Se você coloca ela sólida ou geladinha, na hora de misturar, vai ficar uns pedaços de gordura. Aí seu pão vai crescer, vai ficar bem gorduroso, tá? Por isso tem que ser tá. derretida. Ah, Gisele, mas eu tenho alergia. Pode ser a ghee ou a manteiga de garrafa, né? Que é do sertão. Uhum. Uma colher de sobremesa de vinagre clarinho. Esse vinagre clarinho pode ser o de Vinho. vinho branco de álcool ou o de maçã, né? Porque para algumas pessoas é difícil o de maçã, né? Mais ou menos 200 ml de água. Por quê? Você vai bater, você vai ver que tem uma dificuldade de bater, né? Então você pode ir colocando água aos poucos até uma massa ficar líquida e cremosa, que você consiga bater na mão. Isso aqui a gente vai bater na mão, né? Mexer com a mão. Então você vai colocando um pouquinho de água, aí mexe a massa, aí ela fica líquida, que nem massa de bolo, né? Fica líquida e cremosa, não fica líquida, aguada, né? Que nem massa de panqueca. E aí, facinho, gente. E uma colher de sopa de fermento para bolo, aquele tipo royal, tá? Ah, é pão, mas eu estou usando fermento de bolo. Nesse caso a gente usa. Existem os pães com fermento para pão, que é pão e pizza, mas a receita é diferente. Ah, essa receita eu posso usar fermento para pão? Não. Até pode, vai ser um pãozinho, mas não vai ter essa estrutura desse pão, tá? Aham. Aí o preparo, a gente sempre pré-aquece o forno, deixa o forno quentinho. Isso serve para tudo, né, Nutri? Sim. Porque antes eu não sabia cozinhar, né? Ia fazer, aí ligava o forno na hora e enfiava a receita, não saía nada. Não, o forno já tem que estar preparado, ele tem que estar quente. Você coloca para pré-aquecer uns 20 minutinhos antes, enquanto você está preparando ali, separando os ingredientes. Aí você já liga o forno a 180 graus. E aí você pega uma vasilha, coloca os ovos primeiro, bate bem os ovos até espumar. Para bater, isso serve para tirar um pouco do cheiro do ovo. Sim. Esse negócio do cheiro do ovo é engraçado, porque assim, se o seu ovo não tiver fresco, ele vai ter muito cheiro de ovo, né? Porque ele está oxidado, já passou o tempo dele, então o cheiro de ovo vai ficar muito forte, né? A gente às vezes compra um ovo que está ali na prateleira, no supermercado e fica. Mas se você bate, isso ajuda, né? Esqueci o nome que fala, que quando bate, tem uma função ali na clara e a gema que tira esse cheiro um pouquinho. Mas se o seu ovo não tiver fresquinho, vai ficar com um pouquinho de cheiro de ovo. Vira mesmo. Mas como a gente está usando queijo, o parmesão, ele tem, né, tem um cheiro bem forte, um gosto bem forte, então ele acaba mascarando o ovo. Então não fica um pão com cheiro de ovo, tá? Então aí você pega, coloca numa vasilha primeiro, coloca os ovos, bate bem, pode ser com garfo ou com fouet, bate bem até espumar. Espumou, você coloca os outros ingredientes menos o fermento, tá? Você coloca os outros ingredientes, né? A farinha, o queijo ralado. Se quiser colocar outros temperinhos, mas ele vai deixar de ser um pão parmesão. Você vai sentir, tipo, se você colocar alho em pó, cebola em pó, orégano, pimenta, vai tirar um pouquinho do gosto do parmesão.
Aí você mistura, depois que tá tudo misturadinho, você não tá vendo mais farinha, aí você coloca o fermento e mistura bem, tá? Não tenha medo de misturar. Tem muita gente, eu vou pôr fermento, vou misturar, vou tirar. Não, você não vai ficar lá 1 hora mexendo, não. Você mistura bem o fermento. É interessante você misturar bem o fermento. Eu tinha medo de misturar o fermento, jogar o fermento, misturava rapidinho, aí jogava na forma, aí quando ia ver, o pão só crescia nas laterais e o fundo afundava. Por quê? O fermento não foi bem distribuído na massa, né? Entendi. Então você distribui bem e aí você coloca numa forma, né? Essa forma, como é pão low carb, as farinhas low carb, elas grudam, né? Geralmente pão gruda, mas a receita low carb, ela gruda mais. Então, ou você unta bem com manteiga e qualquer farinha low carb, ou farinha de amêndoas, ou até com queijo ralado, você pode untar, ou farinha de linhaça, ou você forra com papel Dover, que é um papel antiaderente mais grossinho, não papel de manteiga. Dá para fazer? Dá. Mas gruda e deforma o seu pão, né, Nutri? Esse papel Então, gruda nada, não é? ele é danado. É bom e dá para usar ele várias vezes, tá, gente? Você sempre faz o pão naquela forma, usou, ele quase não sujou, você guarda daquele jeito, põe um saquinho, guarda, e aí você reutiliza. E não é tão caro assim. E aí você coloca, ou coloca o papel Dover e coloca sua massa. E leva para o forno. Aí é a 180 graus durante 35, 40 minutos. Você fica de olho, tá? Porque o meu forno é a gás, o seu pode ser elétrico, o seu forno pode esquentar mais. Eu tenho o termômetro no forno, tem gente que não tem, acredita ali, né, que tá marcando. Eu comecei a usar o termômetro, eu vi que o meu era totalmente errado, ele até desliga. Se ele passa de 180, ele até desliga sozinho, danado. É. Então, assim, eu tenho um termômetro, eu fico de olho, eu não abandono. O pão tá lá, eu vou sair. Dá 40 minutos, a Gisele falou que dá 40 minutos, eu vou dar uma saída e volto. Não. Dá uma olhada, que pode mudar a temperatura, tudo. Você fica dando uma olhadinha, não fica abrindo toda hora, não. Você pode abrir depois de 25 minutos. Aí você tá curioso, não tá se aguentando, quer abrir, aí você abre. Mas é bom você sempre ficar olhando de fora. Que nem o meu forno não tem lâmpada. Eu pego a lanterna do celular e fico olhando. Aí ele tem que estar bem douradão por fora, em cima, nas laterais, douradão mesmo. E aí você põe o dedinho, assim, aperta e vê que tá bem firme, aí ele tá pronto. A partir de 35 minutos você faz esse teste. Engraçado, hoje em dia, quando a gente compra fogão o forno, né? No Brasil, ele vem de fábrica sem a lâmpada. Eles dão uma Antigamente vinha com a lampadinha, eu lembro. e você paga Eu não comprei. um fogão. É caro. Na verdade, o meu eu não achei. Aí você fala, nossa, o seu fogão é o fogão. Não, gente, é um Electrolux simplinho, de 4 bocas, mas eu não achei a lâmpada para ele. Então eu uso a lanterna do celular. Eu tive que procurar a lâmpada do meu e a gente filmava, né, algumas receitas e tinha que abrir para ver, sabe? E às vezes atrapalha. Você não pode abrir para ver. E não pode. faz muita diferença a lâmpada do forno, viu? Faz a lâmpada. E assim, até para forno elétrico. Uma amiga minha, né, tem forno elétrico. Eu não preciso. O termômetro é muito importante. Aí ela pegou e falou assim: eu não preciso de termômetro. O meu tem, o meu é digital, o meu é elétrico. Falei, será que ele tá certinho mesmo? Vamos fazer o teste? Aí eu levei o meu termômetro, é igualzinho o meu, todo desfigurado. Ali tá marcando 180, era 220. O dela era a temperatura mais alta, o meu é para baixo. O 200 é 180, entendeu? É bem todo desregulado. Falei, amiga, pegamos mais um forninho aí ordinário. Então, compra o termômetro. Que termômetro é esse? Ele chama termômetro para forno. Você acha em lojas de utilidade doméstica, que nem esqueci o nome dela, que é mais famosa, que tem em todo shopping, ou pela internet. É fácil, coloca lá, deixa pendurado lá, e o meu não sai do forno. Não precisa. Tá. Baratinho, menos de R$50.
Hum. O Nutri tem? Esse que fica dentro do forno, não. Eu tenho um que fica fora. Ele Ah, mas na hora que vai assar, coloca. que você espeta lá, aquele que você espeta, mas Ah, você tem um culinário que você e espeta para saber o grau. espeta, Ah, mistura, mas esse não, esse que fica não. dentro do forno não tenho, não. Esse, hoje mesmo eu comprei palitinho para churrasco para fazer esse teste, porque também olhando, tá firminho, tá bem douradão, eu uso palito de churrasco, porque ele é maior, porque palitinho de dente é pequeno, faca também eu não gosto, porque a faca é pequena às vezes e esse pão, ele cresce. Então aí você não vai até o meio, né? Aí quando você puxa, em cima ele tá sequinho, mas lá dentro tá molhado ainda. Então, para mim, para muita gente, o melhor é o palito de churrasco. Eu vou lá, enfio, aí saiu meio que sequinho, tá bom. Hum, hum. Mas o culinário eu tenho vontade de comprar, porque eu sei até os graus do pão, do bolo, mas eu falei, ah, não, deixa eu ficar meio na parte da vovó, né? Eu sou meio assim, com tecnologia assim na cozinha. Batedeira mesmo, eu tenho a batedeira a simples, eu não tenho a mais potente. Eu demorei a comprar, eu batia Clara em Neves na mão, que eu falei, não, eu quero ser que nem minha avó. Agora que eu aprendi a cozinhar, eu quero ser pensar como que minha avó cozinhava, como que era antiga, até quando minha mãe cozinhava, né? Na mão. Então, vamos aí, eu fico me E rendendo até lá. trabalho, eu batia na mão para fazer as receitas do canal. Dá um trabalho. Até às vezes eu bato, eu fico com preguiça de lavar, né, as colherinhas, a vasilha. Aí tô fazendo ali mesmo, vai na mão, principalmente quando são 4 ovos, coisa pequena, aí que vai na mão mesmo, até para bater. Claro, e Neves eu gosto, porque eu vejo ponto. Ah, imagina você com uma batedeira profissional, então, que você já faz a mãe. Tem uma amiga que comprou, eu fico falando, amiga, porque a gente faz mais receitas, né? Ela gosta de, eu aprendi com ela, é a Paola aí, aprendi com ela a duplicar. Foi com ela que eu aprendi a duplicar receitas, né? Não ter medo de fazer uma receita, fazer 4 receitas da mesma. E aí ela comprou uma profissional e aí a gente fica brincando. Eu falei, vou levar para casa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar você aqui, que eu tenho Nossa, uma profissional aqui, assim, profissional, né? Não é aquela aham. parésima, não, de R$ 10.000, não. Mas eu tenho uma boa aqui, e aí eu vou te. Estilo a Arno, né? Aquela que era planetária, batedeira planetária da Arno, né? Tem batedeira Que aqui, hoje são várias marcas. o negócio é tão profissional que tem batedeira que cozinha, que esquenta e cozinha. Tem luzinha, Pro Nutri ter ideia, você tem air fry, eu não tenho air fry. Aí eu Ah, falo, eu fico brigando também. Air fry olha, eu é o termômetro culinário. brigava com o seu marido. Falava, é praia o Brasil inteiro, tem. Tem, tem. Eu demorei, que nem eu tinha liquidificador só para o Rodrigo, meu marido, ele fazer a vitamina de banana, leite e Toddy, E, ou Nescau. Batia 2 litrão, 2 litros, tomava depois da janta. A janta era pizza, né? Pizza, lanche, pá, né? Só tinha para isso. Aí quando eu comecei a cozinhar, né? Low carb, lógico, eu comecei a fazer low carb. Aí eu comecei a usar bastante. Aí comecei a fazer pão e aí tudo na mão, né? Eu falei, eu vou comprar uma batedeira. Aí eu comprei uma pequenininha. Falei, eu vou comprar uma grande. Falei, não, vamos uma pequenininha. Deixa eu ir aos poucos, hum, né? hum, E agora eu faço pão com fermentação. O pão com fermentação, bater nessa batedeira, eu vou aí fazer pão com fermentação para nós. isso. Bater nessa batedeira é muito bom, Eu só não vou né? fazer. Na mão fica muito boa, eu bato na mão. Os pães ficam bons também, mas na batedeira fica bom também. Eu só não Vou vou aí fazer fazer pão fermentado. isso. Você vai ver Levo. que é a batedeira. Eu não vou falar aqui para não fazer propaganda, mas é a marca mais famosa que tem hoje em dia. Ah, de batedeira.
Eu até imagino qual que é. Não tenho, mas a gente fica no mundo da cozinha, a gente, né, fica sabendo. Porque, Ainda vou ter uma air fry. na Air fryer. airfryer não, né? Mas a batedeira, a gente ficou até esse ano. Assim, a gente ficou, assim, anos fazendo receitas na mão. Anos. Aí, por causa do canal, a gente falou assim, nunca tivemos batedeira, né? A gente falou, vamos comprar a melhor aí, que tem aí, uma das melhores. E a gente comprou por causa do canal, para ficar bonito. E E é prático, né, Nutri? É prático para assar, que nem a almôndega, né? Da almôndega de frango. Fica linda, douradinha e tal, de algum molhinho. isso Aí eu tive que fazer eu fiz na frigideira. fica bom também. Fica bom também. Fica na frigideira. Depois eu vou mostrar pra É vocês. porque, sim, assim. É porque, assim, não sei se você sabe, até falei no vídeo da Almôndega, o Brasil é o segundo Falou. mundo que tem mais air fryer, né? Brasileiro Sim, adora air fryer brasileiro. Adora. sim. É air fry. Agora eu tive, que todo mundo tem, e eu falei, eu vou ter também. É a panela de arroz. Você Sim. tinha também? Nutri, eu tenho ainda. A Midori tem. A Midori come. A Midori. Midori A Midori, a Midori é Midori. japonesa. Fica aí traindo o movimento. Ela fica atrás também. Ela é japonesa. E ela pesa 40. Eu tinha, porque, assim, eu sou de uma cidade que 40% da população é japonesa lá, né? Mogi das Cruzes, São Paulo. Uhum. Então, a panela de arroz antigamente era só do Japão, aquelas grandes, digital, cara, né? Uma vez uma amiga até pensou em mandar para mim, eu falei, não, amiga, tal. Aí pronto, aí começou a aparecer no Brasil. Eu falei, nossa, né? Quando apareceu, eu falei lá, falei, é minha, comprei. É, Aí eu fui doar. 3 anos atrás eu doei. Eu falei, não, eu vou guardar ela para fazer caldo, para manter comida, né, quentinha, né? Ou até fazer a vapor, tal. Eu falei, não, gente, eu faço outras coisas, tem panela, vou dar para quem usa, né? Então, eu doei minha panelinha. Agora, o air fryer um dia eu vou ter. eu se fosse você, Ó, falava com o marido aí, ó. Traz é aí que eu faço também pouca coisa assim de forno. Quando eu vou fazer também, eu faço de muito. Legumes, né? A proteína, frango, assim, eu faço de muito. Põe numa formona, comprei uma forma grande, quase o tamanho do forno mesmo. Ela é do tamanho do forno, na verdade. E aí eu uso. Então, faço tudo de uma vez para guardar na geladeira, para pôr no congelador. Então, a air fryer eu fico pensando. Eu fico pensando em depois em limpar. Ainda tenho uma preguiça, é de viu? Falar disso, eu ainda tenho. Quando suja todo o fogão, o forno, tudo, eu fico meio braba ainda. Falar, você acha lindo? Não. não, Então, eu fico pensando em limpar limpar. mesmo. Se Esse dia eu tiver, até comprei um batedor de ovos, que ele é manual, que até a Jana usa, assim, tal. Eu vejo um monte de gente usar, eu pensava que era até elétrico. Mas ele, na verdade, é manual, né? Se faz o movimento, ele é manual. hum, Ontem mesmo eu comprei. hum, Eu falei, é bom. Aí até o Rodrigo falou, por que você vai comprar? Eu falei, às vezes eu tenho preguiça de pegar a batedeira, aí é mais rápido, na mão, do que foi. Aí não suja, porque a batedeira suja outras coisas. que gosta de cozinhar, acaba que faz coleção de utensílios uma hora, né? Rapaz, nem me fala. E quando eu comecei a cozinhar low carb, aí tem que comprar isso, tem que como eu não sabia cozinhar, não tinha, aí eu saí comprando um monte de coisa. Aí tem também como eu posto foto, e aí você quer que a foto fique bonitinha, aí você começa a comprar acessórios, que nem prato, copo, E enfeitinho. isso, Rapaz, isso. aí eu falei, Gisele, você está proibida de comprar essas coisas, você vai usar o que tem. Se segura, mas hoje mesmo eu comprei um Eu, pratinho, eu, sabe, de sobremesa preto. eu sou louco do prato também. Eu vou nessas lojas de utensílio. Nossa, a hora que Aí fica lá, né? se eu ver um prato bonito assim, eu, eu compro. Aí aqui em casa tá cheio de prato, tudo diferente, sabe? Não tem prato igual, é tudo diferente do outro.
É engraçado. Mas Não é por tem. causa do bonito, né? Na foto, tudo, né? Fica, porque a gente come com os olhos, né? Muitas mulheres mesmo me procuram, Gi, mas eu não consigo meu marido comer low carb, porque nem berinjela, eu vou fazer uma berinjela, faço e boto lá. Não, bota no prato bonitinho, bem feito. Pensa que, pensa que você vai tirar foto desse prato, que você é um chefe. Mas eu não sei. Falei, assiste MasterChef, esses programas de culinária Ana Maria, na esses TV por assinatura tem, né? Que nem tem o GNT, que é um canal mais de culinária. Aí veja as fotos, joga lá um prato assim, você pode jogar no Google. Joga assim, um prato com arroz e feijão, um prato, só para você ter ideia. Um prato com berinjela, um prato com lasanha. Você vê várias fotos, aí você se inspira ali e faz. Aí oferece para o seu marido, para sua família. Querendo ou não, a gente come com os olhos, né? Hum, Então, hum. para também chamar atenção, né? Então, aí a gente fica louco dos pratos, né? É, É a coleção dos pratos. estão perguntando, Cheio de enfeitinho. estão perguntando aqui sobre o Levan, mas isso aí eu acho que dava outra live, né? Que já temos 1h30 lá. Sobre levan, gente, eu mesma tinha medo de levan, tá? Porque eu pensava que era. Porque é que nem um bicho, né? Pra você cuidar, alimentar, sei que, ia dar trabalho, sei que não. Um dia a gente fala sobre isso, vou ter o prazer de falar, Isso, vamos fazer tá? sobre o Levan. Mas a gente pode fazer um pão com aquele sachêzinho, é a mesma, quase mesma reação. Lógico, um pão feito com fermento natural, ele vai ficar mais saboroso, né? Mas um pão com aquele sachêzinho que a gente compra no supermercado é a mesma coisa. Fica bom do mesmo jeito. Eu comecei assim. Eu comecei fazendo com esse fermento. Aí depois eu fui pro tal do polish, que fica entre o levain e o fermento seco. Aí depois eu fui ter meu levain. Não dá trabalho assim não, tá, gente? Acho, Eu até congelo o meu levain. acho que seria uma boa ideia a gente fazer aí uma live sobre isso. Bora, a gente vamos. Vamos aí, vamos ver. Semana que vem ou na outra a gente volta aí. Ninguém sabe. Vamos falar de low carb, de receita. A gente passa receita, aí o Nutri fala sobre, né? Porque o Nutri é mais especializado nisso, sabe mais sobre isso. Eu sou uma só cozinheira low carb, que adora fazer low carb. Então, bom, Né? quem sabe de tudo aí é o Nutri. Então tá bom. Muito obrigado aí pela. Obrigado, Nutri. Vamos ver se a gente faz mais aí. Bora. Pelo menos aí sei lá, de 15 dias, né? Vamos ver se a gente consegue fazer mais. Ou até de kombucha. Kombucha eu não tenho. Mas a gente fala de levain, mas eu posso falar de kombucha também. Eu não tenho, mas eu sei da kombucha. Aí, ó. Então já temos o tema Da da próxima. próxima. Bora, né? Aí eu vou lá no Nutri, a gente vai fazer pão, porque agora né, o Nutri aqui é meu vizinho de cidade. Aí a gente faz o E pão vamos fazer uma live aqui. na Ia ser batedeira. Cozinhando eu vou lá ter que no. mostrar, né? Que eu não quero falar a marca, mas aí a gente mostra lá na hora. Mostra ela, gente. A poderosa. Muito obrigado aí pela Mas muito obrigada. e até, vamos ver, até semana que vem ou na outra a gente volta aí. A gente volta e vamos avisar, tá bom? A gente deixa avisadinho e bora lá. E manda um beijo pra Mimi. Ah, Beijão. E beijão, gente. Eu ainda sou ruim para responder, viu? Eu sou meio ruim, eu fico perdida aqui para ver as perguntas e responder. Mas eu vou criar mais experiência e a gente responde. Eu vi um que falou do açúcar, né? Que não consegue, parou até de fumar, mas não consegue e, ficar sem o e açúcar. também. Seja persistente, é que nem eu. Chega uma hora que você olha para o café, olha para o açúcar, você fala assim: não quero mais você. Eu vou sofrer, vou tomar café amargo. E tem outra coisa: o café tem um segredo também, né, Nutri? Hum, A gente faz café errado, a gente toma café errado, né? Eu mesma fazia totalmente errado. Então ele fica mais amargo mesmo. Principalmente o café extra forte ou quando você faz muito forte. O café não é para ser assim também, não. Um dia a gente faz uma live sobre isso também, né? também. E aqui
agradecer a participação aqui do Nutri, Juliano Santana, também Ô, famoso, Nuto. tá aqui. Ó, Nuto Santana também, viu? E até mais, gente. Eu não sei se vai ficar Até. gravado, isso aí é uma coisa assim que só o Instagram sabe. Na hora que a Só gente ele, gente. desliga, ele fala se gravou ou não. Então só saberemos quando desligar, tá bom? É, Se ficar gravado, a a gente, gente, a gente posta. é, senão, semana que vem a gente vai, vamos falando aí, vamos se falando. Tá bom, então. Boa Beijo, noite. boa noite, em pé.